Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora falar agora sobre o Cruzeiro, com novidade exclusiva. A Raposa cogita transformar Joaquim Pinto em executivo de futebol no lugar de Paulo Pelaipe. Você sabe, o Pelaipe fica no Cruzeiro somente até 31 de dezembro, recebeu proposta muito boa para voltar ao tricolor gaúcho, onde ele começou. Diante disso, o Cruzeiro já iniciou pesquisas de mercado para entender alternativas, quem que pode ser o novo executivo de futebol. E há uma corrente dentro do Cruzeiro que defende a efetivação de Joaquim Pinto, que foi contratado recentemente como chefe de scout, português, que trabalhou por 15 anos no Benfica, também esteve fazendo scout, mas também a parte de execução de futebol. Ele era uma espécie de diretor executivo de futebol no Spartak Moscou. Até por isso existe a possibilidade que está sendo estudada internamente de o Joaquim Pinto se transformar no homem forte do futebol do Cruzeiro. As referências que ele tem conseguido no Cruzeiro, trabalho acima de qualquer suspeita, super elogiável. Executivo, ou melhor, chefe de scout indicado por Leonardo Jardim, chegaria para se transformar no diretor executivo com a aprovação do atual comandante. Só para completar, registrar que o Cruzeiro com os 3-0 contra o Corinthians, poderia ter sido 4, não fosse a interrupção equivocada do árbitro de vídeo e a anulação de um gol do Sinisterra, Cruzeiro assegurou matematicamente vaga na fase de grupos da Libertadores da América, campanha espetacular da Raposa. João Vitor Xavier, também quero te ouvir, João. O Brasil tá falando do jogo do Cruzeiro, hein? O Brasil tá comentando o estrago que o Cruzeiro fez no Corinthians. Um abraço, boa tarde. Chega mais, João. Um abraço, Thiago, um abraço, ouvintes do Rádio Esportes. Vitória espetacular do Cruzeiro, vitória com autoridade, o Cruzeiro dominou o jogo. Se fosse uma corrida de Fórmula 1, íamos dizer que o Cruzeiro ganhou de ponta a ponta, né? O Cruzeiro dominou o jogo inteiro, dominou as ações do jogo, mostrou uma superioridade técnica muito grande em relação ao Corinthians e mostrou algumas das virtudes que levaram o Cruzeiro a fazer a bela campanha que faz no Brasileiro. Em especial, o fato de ter um grande centroavante, o fato de ter um homem-gol, o artilheiro do Campeonato Brasileiro, uma outra noite de gala do Caio Jorge, uma outra grande atuação do Caio Jorge. E o mais importante nesse processo, Thiago, é que o Cruzeiro apresenta um belíssimo cartão de visitas para aquele que passa a ser o confronto mais importante do ano, que é a semifinal da Copa do Brasil contra o Corinthians. Se o Cruzeiro repetir contra o Corinthians na Copa do Brasil a atuação que o Cruzeiro teve nesse jogo do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro passa do Corinthians com o pé nas costas, porque a diferença foi muito grande. O Corinthians, para poder dar aperto no Cruzeiro, vai ter que melhorar muito na reta final da temporada. Porque se forem mantidos os desempenhos de Cruzeiro e Corinthians até aqui, o Cruzeiro passa e passa bem para a final da Copa do Brasil. Cruzeiro sobrou tecnicamente, Cruzeiro sobrou em relação ao Corinthians e o Cruzeiro tem tudo com o que mostrou na partida contra o Corinthians no Brasileiro para ir muito mais longe na Copa do Brasil. Um ótimo jogo do Cruzeiro, atropelou o Corinthians, aí vem a dúvida, isso pensando em Copa do Brasil, foi bom ou foi ruim? Porque pro brasileiro foi espetacular, mas pensando em Copa do Brasil, o Corinthians ligou um alerta, tipo, preciso fazer alguma coisa diferente, preciso respeitar mais o Cruzeiro, preciso fechar mais a casinha, porque o Corinthians meio que veio para jogar de igual para igual, e viu que não dá, e viu que é impossível jogar de igual para igual pro Cruzeiro. Pensando nisso, foi bom ou foi ruim pela motivação do Cruzeiro, mas ao mesmo tempo ligou o alerta do Corinthians? Fiquei com essa dúvida. Pensando... Sério? Não, eu não tenho dúvida não. Foi bom para o Cruzeiro e para o cruzeirense, e ruim é o Dorival, que tá com vergonha, o corintiano tá morrendo de vergonha. Mas isso é o problema brasileiro. Mas eu acho que animicamente não tem como ser ruim. Você acha que o animicamente é melhor isso? E não ligou o alerta do Corinthians para se preparar melhor para esse jogo? E eu acho que mesmo se prepare, aí é um outro campeonato, é uma outra Copa, é mata-mata, mas hoje, se nós formos analisarmos friamente, gente, nós já falamos que o Cruzeiro é favorito no confronto, friamente, olha a pontuação de um, olha a pontuação de outro, olha o que o time faz
e o que o outro faz. Olha o que o Leonardo Jardim trabalha em organização, olha o que o Dorival. Eu acho que é bem superior. E o 3-0 ficou barato, o Grice esteve lá, ver jogo em campo é muito diferente do que ver pela televisão. E achei que ficou barato e achei um amasso. E olha que eu tava só na TV, fechadinho. E a visão ampla? Não, seja, rapidinho, antes do Gris dar o comentário Pra dele. mim é positivo. É porque, vamos supor que não existisse esse jogo. O Dorival chegaria. Como é que ele chegaria para a Copa do Brasil? Da forma que ele entrou ontem? Talvez sim. Aí eu não sei. Talvez sim. Aí, Porque ele entrou pro Cruzeiro para ganhar. Porque o Corinthians ainda tinha um pequeno sonho de Libertadores e de fugir da zona de rebaixamento. Então eu acho que o Corinthians veio com o que ele tem de melhor, com o que ele pode fazer de melhor nesse momento. E por isso que eu levantei esse questionamento. Acho que esse jogo vai mudar a estratégia do Dorival. Então a gente pode fazer o seguinte, a pergunta tem que ser feita pro Dorival e para o Cruzeiro. Se for para o Dorival, eu acho que ele assustou. Eu acho que ele tomou um choque. Eu acho que ele falou, meu Deus do céu, o bicho é mais feio do que eu imaginava. Exatamente. E pelo cruzeirense, pelo lado do Cruzeiro, falar assim, ó... É isso mesmo que nós temos que fazer. É isso que nós temos que fazer. Isso, de motivação. Total. Perfeito, por isso que é o positivo, tá aí. Perfeito. Ô CJ, assim, sobre o jogo o Rafa falou bem, assim, não tem muito o que a gente falar do jogo, porque foi um passeio, de fato, do Cruzeiro. O Cruzeiro atropelou o Corinthians. A sensação era de que tinha um time jogando a 100 km por hora e o outro jogando a 50, 40, 30 km por hora. Falei no intervalo do jogo ontem, estava falando com o Rafa ali antes do jogo começar, o Corinthians fez 3 faltas no primeiro tempo. O Cruzeiro teve 55% de posse de bola e o Corinthians fez 3 faltas. O Corinthians não estava conseguindo achar o Cruzeiro nem para fazer falta. Tamanho domínio, controle que o Cruzeiro teve, foi um jogo relativamente fácil por méritos do Cruzeiro, que fez de fato uma grande partida, com muita intensidade. O apetite do Cruzeiro para roubar a bola quando o Corinthians tinha a bola estava um negócio assim de dar gosto de ver mesmo. E o Cruzeiro fez um jogo muito bom, de um nível muito alto e venceu o Corinthians com muita naturalidade. E eu concordo plenamente com o Rafa. Acho que a hora foi a pior possível para o Cruzeiro para enfrentar o Corinthians e para dar esse amasso no Corinthians como o Cruzeiro deu. Porque, curiosamente, antes do jogo, a gente comentava lá na cabine, antes do jogo eu falei que muito provavelmente os times que estavam em campo ontem, os times que foram escalados ontem em campo, eles teriam mudanças pontuais de peças para o jogo da Copa do Brasil. O Cruzeiro, se o Wanderson tiver recuperado, talvez ele seja titular, embora o Arroio tenha feito mais um ótimo jogo. O Arroio jogou muito bem, mas o Wanderson, se estiver em condição, talvez ele seja titular. E no Corinthians, o Hugo, o Depay, o Bidu, que são caras que estavam fora ontem, seriam titulares. Não, o Hugo jogou, né? O goleiro, perfeito. Mas eu acho pouco provável que o Dorival venha com a linha de 5 de novo, que estava muito bem estabelecida e que acho que ele percebeu que o encaixe não foi bom. E aí tem uma coisa que eu acho que é importante. O futebol é aquele negócio, você vai enfrentando o adversário, a cada jogo você vai somando alguma coisinha no seu repertório, né? O Cruzeiro teve muita dificuldade com o Juventude na quinta-feira. O Juventude jogando com 3 zagueiros, com os 2 alas muito espetados no campo do Cruzeiro. O Cruzeiro sofreu muito para jogar. O Cruzeiro jogou com o Corinthians com linha de 3 e 2 alas e o Cruzeiro foi soberano, porque ajustou taticamente, passou a jogar melhor pelos lados, fazer 2 contra 1 pelas beiradas para cima dos alas do Corinthians e ganhou o jogo ali, né? E acho que foi um aprendizado, de certa forma, para o Jardim, a forma como o Cruzeiro sofreu contra o Juventude e a forma como ele atropelou o Corinthians na mesma plataforma tática 2, 3 dias depois. Então, assim, eu acho que pensando em Copa do Brasil, o ideal para o Cruzeiro seria ter feito esse atropelo em cima de outro adversário, porque eu acho que o Corinthians vai virar diferente para o jogo da Copa do Brasil por conta desse amasso que ele sofreu. Então vamos ouvir. Sabe quem a gente vai ouvir? O Dorival. Antes de ouvir Leonardo Jardim, de ouvir você, torcedor, até o Henrique Faria, o Dorival Júnior falou sobre a derrota para o Cruzeiro. Olha o que o técnico do Corinthians disse, ó. Olha, eu acho que envergonhada não, porque não faltou luta, não faltou entrega. Nós estamos encontrando dificuldades. E tivemos dificuldades fora de casa com equipes menores, assim como também com equipes maiores. Em muitos momentos fizemos partidas muito boas,
muito bem equilibradas, sendo que o resultado não tem acontecido. Então, uma situação puxou a outra. E realmente nós fomos muito irregulares ao longo do campeonato. Impressionante como nós deixamos de escapar pontos importantes em muitos momentos, atuando bem ou não. Fizemos boas atuações também, mas não fomos felizes nos resultados, o que tem nos tirado naturalmente a tranquilidade em razão de uma oscilação muito grande de uma partida para outra. Aí, ó, Henrique, o homem tá preocupado porque foi um amasso. Vergonha não, claro que ele não ia falar, né? Mas foi. Como é que você vê esse jogo, esse resultado? Grande, hein? Resultado elástico. Eu acho que goleada é a partir de 4. Esse é o meu critério. 3-0 é placar elástico. Placar elástico. Mas eu acho que mais que a goleada, CJ, o Cruzeiro, né, fez o Corinthians como se o Corinthians fosse um time que briga pelo rebaixamento, um time de Série B. O Cruzeiro foi muito superior ao Corinthians. Eu discordo dos meninos, eu entendi o que eles falaram, respeito, mas eu discordo, acho que foi, pelo contrário, acho que foi muito bom você dar um sacode no seu adversário antes da semifinal da Copa do Brasil, porque é o que você falou, você mostra que o buraco é mais embaixo. E o Corinthians vai ter que mudar da água pro vinho para conseguir eliminar o Cruzeiro na Copa do Brasil. Não tô falando que vai acontecer, que o Cruzeiro já tá na final, mas o Cruzeiro é favorito, mostrou por que é favorito. No Cabido. É verdade, o Gado Cabido tem que cravar, né? Mas eu acho que o Cruzeiro é sim muito favorito e mostrou isso, muito pelo que o CJ falou, ao longo do ano a gente viu que o Cruzeiro é um time mais preparado, mais bem treinado, com mais repertório, com jogadores em um melhor momento, e aí eu acho que vem um fator muito importante, principalmente no mata-mata. Você precisa ter jogador que decide, que gosta de decidir, que tem a fome da decisão, que foi o que eu falei que faltou na final da Sul-Americana, mas eu acho que o Cruzeiro tem isso no Matheus Pereira e no Caio Jorge principalmente. O gol do Caio Jorge, o primeiro gol, que a bola sobra pra ele, é um cara que tem tesão em fazer gol. E poucos jogadores conseguem manter esse tesão na hora da decisão. O Caio Jorge é esse cara. Então eu acho que ele vai ser muito importante. O Matheus Pereira, eu acho que além de ser um cracaço, eu acho que o que importa muito no Matheus Pereira é o quanto ele facilita o jogo para os companheiros dele. Os meninos elogiaram o Christian, elogiaram o Lucas Silva, elogiaram o Arroio, o próprio Caio Jorge, o Kaique. Eu acho que muito disso é pela presença do Matheus Pereira. Ele facilita o jogo até quando ele nem toca na bola. Ele é muito craque. Então, eu acho que foi muito positivo pro Cruzeiro. Eu acho que o Cruzeiro chega muito melhor e mais confiante, confirmando o favoritismo nessa semifinal da Copa do Brasil. Mas é claro, é jogo de ida e volta. Tem a torcida aqui e tem a torcida lá, que a torcida do Corinthians vai dificultar o jogo. A estratégia para um jogo de Campeonato Brasileiro, onde pouco vale pro Corinthians, que eu acho que o Corinthians pode lhe brigar por uma vaga na Libertadores, mas é muito difícil. Eu acho que foi mais um teste pro Corinthians, assim como foi pro Cruzeiro, porque a gente sabe que a dificuldade do Cruzeiro de sonhar com esse título do Campeonato Brasileiro e já estava garantido na Libertadores. Então acho que foi uma prévia. E nessa prévia, o Cruzeiro foi muito melhor e sai com a confiança muito mais alta, e o Corinthians vai ter que ralar muito para correr atrás do prejuízo. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Cruzeiro. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações da Raposa todos os dias. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.